Hoje nós vamos conversar sobre o câncer coloretal hereditário, quer dizer, as síndromes genéticas que estão associadas ao câncer de intestino. Isso ajuda também a gente perder aquele medo e aquele preconceito em relação aos tipos de câncer. Para isso, hoje, nós vamos ter a doutora Isabela Elias. A doutora Isabela Elias é uma grande especialista tanto em coloproctologia, ela é membro da Sociedade Mineira de Coloproctologia, mas também ela é mestre em genética e ela é a pessoa que talvez mais estude hoje a, o câncer de intestino genético. Então isso vai ser muito bom ter ela com a gente. Eu vou iniciar aqui a nossa participação. Vou aguardar ela só entrar na nossa live. E ela é uma pessoa que está em todo o Brasil, sempre discutindo sobre o câncer hereditário. Estava falando um pouquinho de você, Isabela. Você me ouve? Te ouço sim. Você me ouve? Ah, que bom. Ouço bem. E Que aí, bom. tudo bom? Tudo bem, e É um você? prazer muito grande a gente ter você aqui com a gente, no nosso encontro da sociedade. Eu acho que a gente não podia ter escolhido um tema melhor para conversar com você, né? Uma pessoa tão especial e que está tão ligada à discussão dos cânceres hereditários. Então vai ser muito bom esse papo aí. E eu já converso, vamos iniciar já chamando atenção para prevenção, né? E como orientar essas pessoas. O que é o câncer hereditário, Isabela? O que você podia falar para a gente para tentar desmistificar um pouquinho esse tema? Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite para poder estar aqui hoje nessa live. Agradecer aos outros amigos, colegas e membros da Sociedade Mineira de Coloprocto. Realmente esse é um assunto que eu tenho grande interesse, né? Eu fiz o mestrado, então é um assunto que eu estudo muito, que eu gosto muito. Então, o que é o câncer hereditário? É aquele câncer que a gente vê incidindo em maior número em determinadas famílias. Porque existem dois tipos de câncer. O câncer que a gente chama de esporádico, que é aquele que acontece em uma pessoa por algum motivo, por acaso, numa pessoa isolada em uma família. E esse tipo é a maioria dos cânceres. Tipo 85 a 95% dos tumores são esporádicos, são ao acaso. E 10 a 15% de todos os tumores a gente chama de hereditários. Existe uma diferença entre genético e hereditário. Genético, todo tumor todo câncer ele é de origem genética. Ele é causado por uma alteração genética, que a gente chama de mutação, que acontece no DNA da célula, né? E isso faz com que a célula perca a capacidade de regular o crescimento e a proliferação, né? E aí essas células começam a crescer e a multiplicar desordenadamente e se transformam no câncer e vão crescendo. Mas o câncer hereditário é aquele câncer em que a pessoa nasce com essa alteração genética. Ele herda essa alteração genética do pai ou da mãe, então ele já nasce com essa alteração e ele possui essa alteração em todas as células do organismo. Então essa é a diferença. Todo tumor é genético, mas nem todo tumor é hereditário. Uns 10 a 15% dos tumores são hereditários. Isso é uma pergunta muito comum, né? A pessoa já chega no consultório assustada porque teve algum familiar que teve um câncer, ele já chega e já, não, meu câncer é genético, fala, não, peraí, nós vamos ter que explicar um pouco mais, eu acho que o paciente tem que entender que a alteração genética tem que acontecer para que o câncer se desenvolva, mas em algumas famílias a gente vai ter essa incidência muito maior, né? E isso faz muita diferença. Eu acho que esse aconselhamento, né, e muitos deles chegam no nosso consultório justamente querendo saber um pouco mais sobre isso. O que você acha que a gente poderia tentar simplificar para aquela família ou aquele paciente que possui alguém na família que tem câncer, como orientar melhor ele sobre se ele está em risco e quando ele deve procurar um médico? Então, a gente tem que analisar muito bem a história familiar. Isso faz parte da consulta de qualquer um de nós, né? Todo coloproctologista, quando recebe um paciente, independente do motivo pelo qual ele foi lá, se foi para tratar de uma hemorroida
ou de algum outro problema intestinal, a gente vai coletar a história familiar. Saber se existe parentes que tiveram câncer, quais são esses parentes, né? Com quantos anos ele teve o câncer, qual tipo de câncer. E aí a gente vai analisar esses dados para a gente poder levantar alguma suspeita de que possa ter naquela família uma síndrome hereditária que possa estar causando aqueles tumores naqueles familiares. Tá? Não é porque você tem um parente, ou às vezes dois, que tiveram câncer, que existe essa síndrome hereditária que causa o câncer. Existem algumas características que fazem a gente pensar, que levantam a suspeita de que uma família possa ter uma dessas síndromes. E eu vou falar de uma maneira geral quais são essas características. Por exemplo, tumores que acontecem em pessoas jovens. E aqui a gente considera jovem pacientes com câncer abaixo dos 50 anos. Ou famílias que têm mais de uma, duas, três pessoas que desenvolveram câncer, né? Pacientes que tiveram mais de um tumor, às vezes no mesmo órgão, às vezes em órgãos diferentes. Pacientes, por exemplo, que tiveram câncer em dois órgãos bilaterais, por exemplo, mulheres que tiveram câncer nas duas mamas, nos dois rins. Alguns tumores raros também fazem a gente pensar, levantar essa suspeita de que o câncer possa ser hereditário, como, por exemplo, o câncer de mama no homem, os tumores desmoides, né, que a gente conhece, que é associado à polipose, os sarcomas. Isso tudo faz acender uma luzinha de que a gente possa levantar essa suspeita que esse câncer nessa família possa ser hereditário. É importante a gente comentar sobre isso, porque muitas vezes quando a gente faz aquela anamnese mais completa da história familiar e pergunta quem teve o câncer, que tipo de câncer, eu posso dizer, não, mas câncer de intestino nunca teve na minha família. Eu falo, não, mas existem cânceres que estão associados a síndromes genéticas que podem aumentar o risco do câncer de intestino. E existem outras síndromes também que podem não cursar com câncer de intestino, mas que aumentam o risco de terem outros cânceres. Então, quanto mais completa a gente puder fazer a história genética do paciente, ou pelo menos a história familiar dele, mesmo que não seja genética, isso vai ajudar muita gente a raciocinar, né? Com certeza. O ideal, né, principalmente quando o paciente já chega com esse intuito para consulta, né, de uma avaliação oncogenética comigo, a gente colhe pelo menos a história de pelo menos 3 gerações, né, consecutivas, e a gente vai analisar isso. Eu não pergunto só se teve câncer de intestino. Eu quero saber sobre qualquer tipo de câncer, qual o grau de parentesco, né? Com que idade o paciente teve câncer, isso é muito importante. Com certeza. E vamos tentar sistematizar para a pessoa leiga, né? Quais são as principais síndromes de câncer hereditário, principalmente de intestino, né? Porque se a gente for falar de todos os cânceres hereditários, fica até difícil. Mas principalmente de intestino, o que a gente podia falar dessas síndromes? Existem inúmeras síndromes, né, que causam câncer, que predispõem ao câncer. Agora vamos falar só as síndromes que predispõem, as duas principais síndromes, né, que predispõem ao câncer de intestino, é a síndrome de Lynch, que é a mais comum, e a polipose adenomatosa familiar, que é um pouco mais rara. Então são basicamente essas duas síndromes. E quando é que a gente vai suspeitar que a gente pode estar diante de um paciente ou de uma família com essas síndromes? Além, né, de tudo isso que eu já falei, que é de uma maneira geral, na polipose a gente tem uma característica que é muito fácil da gente identificar o paciente com polipose. Porque quando a gente faz a colonoscopia nesse paciente, a gente vai encontrar dentro do intestino dele vários pólipos, né? A polipose, ela induz a formação de centenas, às vezes milhares de pólipos dentro do intestino da pessoa. Então, isso já é um indicativo que o paciente possa ser portador dessa síndrome. Já a síndrome de Lynch, ela não tem muitos pólipos, ela não causa vários pólipos.
mas ela causa o câncer de intestino, além de outros tumores. É muito comum também ela causar câncer de útero, que a gente chama de câncer de endométrio, que é aquele revestimento interno do útero, né? Diferente do câncer de colo de útero, que é o mais comum. Mas o tumor da síndrome de Lynch, ele também tem umas características específicas que fazem a gente suspeitar de que possa ser um tumor da síndrome de Lynch. São características que o patologista vai enxergar na célula do tumor. Então, é um exame que a gente já pede hoje, atualmente, para qualquer tumor, né? Esse exame chama imunistoquímica, que ele também, quando ele dá positivo, quando ele dá alterado, na verdade, a gente já vai levantar a suspeita da síndrome de Lynch. Isso a gente tem feito, então, para todo tumor de intestino. Isso é uma coisa muito importante, por isso que é importante o especialista estar acompanhando o paciente, para justamente a gente ter esse tipo de raciocínio, né? Principalmente o médico que mexe com câncer de intestino, ele tem que estar preparado para tentar rastrear esse paciente, mesmo que ele seja o primeiro da família, e que isso faça uma diferença muito grande para o restante da família que vai ser beneficiada, né? Gente, eu vou interromper um segundo só para falar para vocês que vocês têm toda a liberdade de fazer pergunta para a doutora Isabelle e para mim. A gente vai ter o maior prazer de responder. Então, fiquem à vontade, pode mandar pergunta que vão ajudar. E como é que a gente vai fazer esses diagnósticos a princípio? Assim, o que a gente vai... todo paciente precisa de fazer exame? Como é que a gente pode orientá-los? Então, quando a gente levanta, então, a suspeita da síndrome hereditária, a gente tem que confirmar. E essa confirmação é feita por meio do sequenciamento genético, né, que a gente chama de teste genético. É um exame que vai olhar o DNA daquela pessoa, vai ver se ele tem uma mutação, né, que é essa alteração que a gente está falando. E aí, se a gente encontra essa alteração, então, no DNA, a gente vai poder dar o diagnóstico da síndrome, né? Da síndrome, qualquer que seja ela que a gente está suspeitando. Eu, inclusive, tive a pergunta de uma seguidora minha, ela me perguntou se esse exame é caro e se o convênio cobre esse exame. Bom, é um exame que já foi muito caro, ele era caríssimo, a gente nem tinha oportunidade de pedir esse exame há pouco tempo atrás, vamos colocar aqui há 10 anos, 15 anos atrás. É um exame que veio barateando por causa de novas tecnologias que foram criadas. Então, hoje ele já é um exame mais barato, mas ele ainda é caro, tá? E quando a gente levanta essa suspeita, a gente tem a cobertura do convênio. Então, o convênio não paga esse exame para qualquer pessoa. Também não existe a indicação para fazer para qualquer pessoa, não. A não ser que a gente tenha essa suspeita. E aí a gente vai seguir diretrizes, né, que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, coloca para a gente, né, guidelines também que a gente segue, e a gente vai pedir esse exame para determinados pacientes que seguem determinadas características, que levantam determinadas suspeitas. Então, aí sim a gente vai pedir o exame para confirmar se existe ou não essa síndrome. E você acha que a gente... quais famílias e como que a gente deve fazer um aconselhamento genético de uma família com câncer hereditário? O que você acha que é importante? Bom, então, para as pessoas que têm câncer na família, que têm parentes que têm câncer, ela deve procurar o especialista, né? Por exemplo, se o parente teve o câncer de intestino, procura o especialista, conta a história familiar, a gente vai analisar, vai avaliar se existe uma suspeita ou não, e aí a gente vai dar seguimento e aconselhar aquele paciente como que vai ser a prevenção dele daí para frente, né? Então, isso a gente chama de aconselhamento genético. O aconselhamento genético, ele passa por etapas, né? De uma consulta, de uma conversa, de coleta dessas informações, de avaliação se precisa de fazer um teste genético ou não. Quando precisa, a gente pede o teste genético, olha o resultado, vê o que aquele resultado significa, né? Analisa aquilo e a partir daquilo a gente vai dar as recomendações para aquele paciente.
Se ele tem câncer, a maneira que ele deve ser tratado, que é diferente da maneira de um paciente que não tem síndrome hereditária vai ser tratado. Se ele não tem câncer, a maneira como ele deve ser, como ele deve fazer a prevenção do câncer, para quais órgãos ele deve fazer a prevenção, quais os exames ele deve fazer, com qual frequência ele precisa fazer, né? E uma coisa que eu acho muito importante e que me causa muita alegria, de certa forma, é poder usar o aconselhamento genético, principalmente nas pessoas, nos familiares que ainda não desenvolveram câncer. Né? Aí a gente pode fazer o teste genético nesses familiares, ver se eles têm a mutação, né, a alteração genética ou não. Aqueles que não têm alteração genética vão viver a vida normalmente, fazendo os exames de prevenção normalmente. E aqueles que herdaram aquela alteração genética, aí sim eles têm que ser inseridos nesse programa especial de prevenção. E esse programa envolve várias coisas, como exames, como às vezes cirurgias que vão evitar a ocorrência do câncer, como medicamentos que vão ajudar a prevenir o câncer. Então, essa importância de evitar que o câncer aconteça nesses familiares que ainda não passaram pela doença. E a gente ainda tem existe realmente muito esse... Não, pode falar, depois eu... essa prevenção. Eu acho muito interessante que existe um tabu sobre essa questão genética e muito medo do paciente de que se ele for diagnosticado com algum aumento de risco de ter um câncer familiar e hereditário, ele já fica achando que a vida dele acabou e que, na verdade, é fatal que ele tenha o câncer. Existem síndromes genéticas em que a incidência do câncer é altíssima mesmo. E essas famílias vão se beneficiar muito da gente orientá-los numa idade mais jovem. Enquanto que outras, a maior possibilidade é dele não ter o câncer, né? Então, assim, é muito importante também para tranquilizar que mesmo ele tendo um aumento de risco, esse risco não é 100%, e que isso a maior chance é que ele não tenha essa mutação e que isso ajude ele a saber como controlar de maneira adequada, né? Eu tenho umas perguntas de alguns pacientes meus que eu fiz um inquérito, queria fazer um bate-pronto, e a maioria dos pacientes que mais me perguntou foi se a gente tem uma história na família, se todos têm que ir no geneticista, ou se o médico dele, generalista ou especialista, mas que não seja especialista em câncer, em genética, pode iniciar essa abordagem e só em alguns casos a gente encaminhar para o especialista. O que você acha sobre isso? Não existe uma resposta única para essa pergunta, né? Por exemplo, se se trata de um câncer de intestino, ele pode procurar primeiro o coloproctologista, né, que está apto a entender e a lidar com o câncer de intestino e a suspeitar se existe síndrome hereditária ou não, né? E em alguns casos, o coloproctologista vai encaminhar para o oncogeneticista, né, que é o especialista na oncogenética, no aconselhamento genético. Em alguns casos, ele pode sim procurar direto o oncogeneticista. Então, isso não tem uma resposta correta, tá? Existe mais uma resposta possibilidade única. de cada um. Exatamente. Por da exemplo, pessoa, cabe ao médico também saber qual que é o limite dele em orientar bem aquele paciente. E quando ele vai ter que passar para o especialista, né? E uma coisa muito importante... Pode falar. Por exemplo, se tem uma agregação de câncer de mama, que é o câncer hereditário mais comum que a gente vê, é o câncer de mama hereditário. Há várias pessoas na família que têm câncer de mama. A mulher precisa iniciar o acompanhamento com o mastologista, né? Ele vai avaliar aquela história e, se ele achar que precisa, ele vai encaminhar para o oncogeneticista para fazer uma avaliação genética mais pormenorizada e até solicitar o teste genético. Eu oriento também muito o paciente sobre a questão do sigilo. A questão do paciente com relação ao medo de que uma informação
dessa, familiar e do risco dele, tenha uma repercussão negativa na vida dele, mesmo que ele não vai desenvolver o câncer, existe esse medo, esse receio dos pacientes. Eu sempre tento deixar o mais claro possível que essa informação toda é toda sigilosa e é dele. Na verdade, é justamente para o bem dele e dos familiares que a gente está tentando aumentar a segurança e também a tranquilidade deles, né? E me conta um pouco assim do seu relacionamento com essa questão do câncer genético, assim, do câncer hereditário. Você tenta sempre estratificar esse paciente no risco, sempre faz um heredograma, né, uma história da família dele toda. Você já explica numa primeira consulta, ou isso é uma coisa que vai aos poucos para o paciente entendendo e fazendo os testes de maneira necessária? Como eu tenho esse enfoque muito grande no câncer hereditário, eu tenho muitos pacientes que já me procuram com esse enfoque, né? E como eu te disse, isso é um processo de coleta, né? Da história, tanto do paciente quanto da família, avaliação de necessidade de pedir exames ou não, e a interpretação desses exames que forem pedidos, né? Se necessários. Então, é um processo, eu tenho muitos pacientes, né, onde eu faço esse trabalho de aconselhamento genético. Tem colegas que me encaminham, né, por eu ter esse enfoque. Então, eu trabalho muito nessa área de câncer hereditário. E quais as informações que você acha que o paciente deve conversar com a própria família? E você pede para todo paciente que teve um câncer, para pedir para todos os familiares de primeiro e segundo grau que visitem um especialista para se orientarem? Pois aí depende, né? Depende realmente de todo o contexto e de toda a história. Eu vou exemplificar só para um paciente que a gente atendeu, que a gente diagnosticou câncer e que a gente diagnosticou uma mutação. Aí sim eu peço para aquele paciente para avisar os familiares que foi identificada uma mutação, de terem do benefício que é a gente identificar essa mutação. Isso não é, como você falou, isso não é um destino, né? Isso essas mutações, elas dão uma chance muito grande do indivíduo desenvolver câncer, mas não é um destino. Algumas síndromes, como a polipose, por exemplo, ela confere 100% de risco de desenvolver câncer coloretal. Mas se a gente acha esse paciente antes dele desenvolver o câncer, e a gente retira o intestino desse paciente, isso a gente faz numa idade jovem, a gente vai evitar que ele tenha o câncer. Então, a gente vai realmente prevenir o câncer no paciente que tinha um destino 100% desenvolver câncer. Então, a gente vai mudar o destino do paciente. Essa é a grande importância do teste. E tem que desmistificar essa situação da cirurgia, mesmo que ela tenha que remover o intestino grosso inteiro, existe uma qualidade de vida muito boa, a gente consegue hoje dar uma sobrevida e uma qualidade de vida para esses pacientes. Então, assim, a gente consegue viver sem o intestino grosso e consegue viver bem. E é muito melhor do que o risco dele desenvolver, porque geralmente esses pacientes têm um risco maior de cânceres sincrônicos, né? Mais de um câncer ao mesmo tempo. Então é um paciente que tem um alto risco de evoluir muito mal se ele chegar a desenvolver esse câncer, né? Exatamente. A gente tem um exemplo que saiu muito na mídia, que foi muito divulgado, que não é, né, da nossa área do câncer coloretal, mas é sobre o câncer de mama hereditário, que é o da Angelina Jolie. A gente fala até no efeito Jolie, porque a partir do momento que ela divulgou a condição dela, muitas pessoas e a mídia voltou a atenção a esse fato, né, do câncer hereditário, a desmistificar isso, a diminuir o preconceito sobre isso, né? O caso da Angelina, ela tinha uma mutação que ela herdou da mãe dela, que teve câncer, uma mutação que conferia um risco muito alto, não era 100%, mas um risco muito alto dela desenvolver câncer de mama e ovário. E ela optou, isso é opção, né? A gente conversa com o paciente, coloca as opções que ele tem, e ela optou por retirar as 2 mamas e os 2 ovários antes de desenvolver câncer. Então, existem essas opções, né?
de cirurgias, de exames, de medicamentos, para a gente mudar o destino do nosso paciente. Com certeza. E sobre a idade? Assim, o que a gente pode tentar generalizar? Eu sei que cada caso é um caso e a gente sabe que dependendo do número de familiares, da idade que eles desenvolveram câncer, isso faz uma diferença. Mas qual idade que alguém deve falar para os familiares procurarem uma orientação sobre o câncer hereditário quando tem na família alguém com câncer? Eu recomendo o seguinte, quando você tem um parente, normalmente, né, como a gente sempre divulga, a gente deve começar a prevenção do câncer de intestino aos 45 anos. Eu considero o melhor exame para isso a colonoscopia, né? E quem tem um parente de primeiro ou segundo grau que teve o câncer de intestino, a gente vai começar essa prevenção antes, que vai ser ou aos 40 anos ou 10 anos antes da idade que aquele parente teve o câncer. E é o que vier primeiro, tá? Então, por exemplo, se o pai ou a mãe da pessoa teve um câncer com 45 anos, a pessoa vai começar a prevenção com 35 anos. Mas se o parente teve câncer com 55, aí ela vai começar com 40 mesmo. Mas eu acho o seguinte, se tem mais de um parente que teve câncer, o ideal é passar por uma consulta com o especialista para a gente avaliar. Aí a gente vai avaliar todos esses fatores. Quem é que teve o câncer? Quantas pessoas tiveram câncer na família? Com que idade elas tiveram câncer? Será que a gente vai precisar fazer um teste genético nessas pessoas para definir se existe uma síndrome ou não? Ou será que aquela história não levanta uma suspeita muito forte de uma síndrome hereditária? Então eu acho assim, mais de um tumor na família, procure um especialista para avaliar essa história. De uma maneira Eu acho que geral, a proximidade, né, entre o médico e o paciente, eu acho que faz toda a diferença, né? Ele não ter vergonha, ele ir procurar uma orientação, né? A gente sabe que a prevenção é o melhor remédio, né? Ela, tanto para o paciente quanto para a família. E lembrar que prevenção é para quem não está sentindo nada. Então, assim, aconselhamento genético e tudo é muito importante, mas se tem algum sintoma intestinal, esse paciente deve procurar com qualquer idade, né? Ele, independente disso. Nós recebemos uma pergunta, esse acompanhamento do parente seria só com colonoscopia ou será teste genético para todo mundo? Olha, se o paciente em questão que teve o câncer e a gente fez o diagnóstico de uma mutação, a gente vai procurar essa mutação em todos os parentes que estão sob risco. A princípio, em todos os parentes de primeiro grau, e aí é um teste em cascata. Se a gente detecta no parente de primeiro grau, a gente vai para o parente de primeiro grau daquele parente. Então, é uma cascata. Mas a gente deve sim fazer o teste genético em todos os familiares sob risco de terem herdado a mutação, tá? Tem que fazer a colonoscopia, mas o teste genético é importantíssimo. Vou dar um exemplo por que dessa importância. Porque se, por exemplo, o irmão de um paciente que tem a mutação, a gente faz o teste genético e ele não tem a mutação, ele não precisa fazer colonoscopia todo ano. Ele vai fazer de 5 em 5, né? Ou de acordo com os achados daquele exame, como qualquer outra pessoa. Mas se a gente encontrou a mutação nele, a gente vai fazer colonoscopia todo ano e a gente vai começar, no caso da síndrome de Lynch, por exemplo, por volta dos 20 aos 25 anos de idade. Na polipose, até antes, no final da adolescência, a gente já começa a fazer colonoscopia. É por isso que é tão importante fazer o teste genético nos parentes que não estão sentindo nada, que ainda não desenvolveram nada. Porque é diferente. O doutor Marcelo levantou aquela questão do teste genético ser coberto pelo convênio, que é importante a gente lembrar que quando há suspeita, sim, ele é coberto, né? Então, assim, e que já foi muito caro, hoje tem diminuído o preço, mas que nem todo mundo tem indicação de fazer o teste. Então é importante a gente orientar. E uma outra pessoa, eu não vou saber o nome, mas sobrenome Schettini, falou da importância dos familiares serem abertos e conversarem sobre o que ocorre na família.
que antigamente existia um histórico de evitar conversar sobre o câncer, e isso levava muitas famílias a deixar de ter a oportunidade de prevenir, né, e ficarem e protegerem todo os seus parentes. Então, eu acho muito importante a abertura mesmo, né? Falar sobre câncer não atrai. Na verdade, até Exatamente. afasta o câncer, né? Você Doutora sabe, professor, Isabela, que esta desculpa. parte da coleta da história familiar, que a gente vai construir um heredograma, é uma das partes mais difíceis do nosso trabalho, porque realmente os parentes mais antigos, eles omitiam o diagnóstico, eles não falavam nem a palavra câncer, né? Falavam doença ruim, aquela doença, era vergonhoso ter câncer. E realmente a gente vê que os pacientes não têm informação dos avós, do que eles faleceram. É muito difícil essa parte. Às vezes a gente tem que trabalhar e pedir para o paciente trabalhar nesse assunto, procurar familiares. Muitos familiares não são abertos a esse tipo de conversa, a esse assunto. Então é uma parte difícil, sim. Com certeza. Tem mais uma pergunta de Salvador, perguntando se a ressonância magnética poderia ser suficiente para diagnosticar, pois um primo dele não consegue fazer a coluna. Realmente, para avaliar o intestino, né, o exame estrutural de escolha é a colonoscopia. Hoje nós temos como alternativa a colonoscopia virtual, mas são exames que têm que ser indicados e que não são substituíveis pela ressonância a princípio. A ressonância vai ter o seu papel no diagnóstico de outras doenças não intestinais a princípio. Doutora Isabela, nós estamos muito bom aqui na nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo passou rápido. Quando a gente está falando de coisa boa, o tempo passa rápido, né? Queria agradecer demais a sua presença. Você é uma pessoa que sempre aceita o nosso convite. Eu acho que isso faz toda a diferença para nós. Então, agradeço demais as informações. Uma pessoa tão gabaritada falando com a gente hoje. Você tem alguma coisa para mandar um Obrigada. recado para o pessoal? Mais uma vez agradecer, né? É muito importante a gente falar para o nosso público, para os nossos pacientes, sobre a importância, né, desses assuntos, sobre a prevenção. Isso o nosso público só ganha com essas conversas. Parabenizar a sociedade por essas lives que estão conscientizando, né, e às vezes desmistificando. A coloproctologia é uma especialidade que tem muitos tabus, né, que trata de uma área muito sensível, uma área cheia de tabus, né, que é o intestino, o ânus, e a gente realmente, nós coloproctologistas, precisamos falar sobre o nosso trabalho, sobre a importância dele, a importância dessas doenças. E então é só agradecer mesmo a você, a sociedade, a iniciativa da sociedade de fazer essas lives para o nosso público.